Fala galera, eu sou o Bruno de Azevedo, estou aqui com vocês para debater, para comentar, para analisar, para falar um pouco, né, desse livro e falar um pouco também de matemática, mas assim especificamente demonstrar, pessoal, que a matemática ela está enraizada, ou seja, ela faz parte, tá, do nosso cotidiano, né, da nossa vida, né. Para a galera que acompanha o livro aí, né, o livro O que você quer saber, né, da Anne Rooney, que é dividido aí em 26 capítulos, vocês vão ver que a todo tempo, né, a cada capítulo, melhor, principalmente nos primeiros 5 capítulos, a autora ela faz perguntas, né, e responde de modo matemático. Então, ele não tem o caráter didático no sentido de ensinar vocês a matemática. Vamos fazer o seguinte, né, nesse bate-papo de hoje, eu, Bruno, vou falar do livro e vou falar para vocês de como eu enxergo, tá, a matemática, né, de como, assim, na minha opinião, ela seria melhor, ela seria mais apreciada por você que está me assistindo aí, né, por vocês alunos. Pessoal, infelizmente, né, desde muito cedo, não sei por que foi assim, deve ter algum motivo, obviamente, né? A gente aprendeu o quê? Você vai para a escola, assim, isso eu estou falando para a galera que tem muita dificuldade em matemática, que não vê beleza, que detesta matemática, que é grande parte, né? Acha a matemática difícil, chata, tediosa, se sente incapaz, se sente frustrado quando se dá mal nas provas de matemática, quando não consegue resolver determinados problemas. E tem gente que só de ouvir a palavra matemática, né, se arrepia aí, começa a se coçar, sente aí calafrios. Eu preciso falar com vocês, demonstrar, tentar tirar tentar mudar essa versão que vocês têm pela disciplina, que é uma disciplina fantástica, tá? Não pense vocês que eu, assim, desde sempre amei, via beleza, me sentia confortável em falar de matemática. Não, porque nem sempre eu tive, assim, bons mestres, né? Que na maioria das vezes também nem sabiam, né, o que estavam fazendo, então é difícil, quando eu não sei o que eu estou fazendo, eu sentar ou eu estar numa sala de aula e falar para você, aluno, onde você pode usar determinado assunto matemático no seu dia a dia, né? Então, assim, depois de muito tempo estudando, muito tempo em contato, né, com esse ambiente da matemática, assim, ficou claro para mim que matemática é resolução de problemas. É óbvio que eu não vou conseguir elencar todos os assuntos da matemática, né, tudo aquilo que a matemática abrange, pegar um desses assuntos e mostrar para você, assim, olha, cara, você que está me assistindo aí, tá? Usa isso daqui no seu dia a dia. É muito difícil fazer isso. Como a autora do livro diz, a Anne Rooney, é muito difícil explicar o óbvio. Então é muito difícil explicar que a matemática está enraizada, está presente no seu dia a dia, beleza? Então, assim, o que eu sugiro para vocês, né, para que vocês, assim como a autora, estou fazendo um paralelo com o livro, para que vocês passem a enxergar, para ver a matemática com outros olhos, né, para ver beleza naquilo. Não confunda ser muito bom em tabuada, ser muito bom em contas, com ser bom em matemática, né? Matemática é você sentar, durante horas, durante meses, durante anos, para poder resolver um problema. Antigamente, alguns problemas passavam aí séculos, né, para serem solucionados. Hoje em dia, a gente quer tudo assim na palma da mão. A gente tem um monte de aplicativo, a gente tem o Google, a gente tem um monte de coisa, e a gente não sabe a resposta, não sei, copia, cola e solta lá, e aí vai te dar a resposta, né? Isso aí faz com que você aprenda cada vez menos, ou melhor, você não aprende nada. Então, assim, matemática na minha opinião, Bruno, é resolução de problemas na vida real, né? Então, assim, trazer essa parte abstrata para o concreto é muito difícil, né? Mas não é impossível. Então, calma aí, Bruno, você está dizendo que, por exemplo, tem uma função quadrática, né? Eu pretendo calcular as raízes dessa função. Eu posso aplicar isso na minha vida, no mundo real? Pode aplicar. Agora, como se faz essa passagem é um pouco difícil, né? Requer, assim, métodos mais elaborados, anos de estudo, né? Mas é possível, sim. E eu vou além. Assim, você nem precisa necessariamente
trabalhar com física, com química, com matemática ou com algo do tipo. Agora, se você ainda continuar nessa de ir para a sala de aula, né? Poxa, não gosta de ir para a escola, e aí tem aula de matemática, você copia aquilo que está no quadro, você às vezes chega em casa, ao abrir o caderno, né, não entende o que está escrito, não entende as fórmulas, né? Ou você é daquele aluno que só fica se perguntando qual é a fórmula, qual é a fórmula, qual é a fórmula. Simplesmente não gosta de estudar e chega durante perto da prova e fica se perguntando qual é a fórmula disso, qual é a fórmula daquilo, obviamente que você vai ter uma aversão, né? Você vai ter um distanciamento, você vai ter uma experiência muito ruim com essa disciplina. E eu vou perguntar a você assim, poxa, você tem alguma disciplina favorita? Seja matemática, seja português, seja física, química, história, ciência, biologia, geografia, arte, educação física. E você deve se perguntar assim, o porquê você gosta daquela disciplina, né? Por que você é tão familiar a ela? Alguma coisa tem, ou você teve bons professores, mas procure entender o porquê daquilo, né? E aí, eu gosto muito de usar o exemplo da física e da química e da matemática, né? O que é a física, pessoal? Vocês vão ver aí depois no 9º ano, né, no ensino médio. A física é uma matéria, uma disciplina que tenta descrever, né, o que o mundo onde nós estamos inseridos está querendo dizer. A física tenta descrever as leis, né, os movimentos da natureza. Então, por exemplo, imagine você que eu tenho uma bolinha, tá? E você empurra essa bolinha numa mesa ou num chão com um tapete. E tente entender o seguinte, por que essa bolinha para, né? Depois de um tempo e depois de uma distância. Ou melhor, uma coisa que acontece muito aí, não que isso não aconteça na vida real, mas uma coisa que você provavelmente já aconteceu contigo. Por que quando você está no ônibus, ou no carro, ou no trem, né, em velocidade constante, e você, esse automóvel para, porque você é jogado para frente, né, como se você continuasse o movimento? Por que isso acontece, né? Então, assim, muitos anos e muitos anos e muitos anos atrás, algumas pessoas queriam entender por que isso acontecia. Cara, imagina você, tô num carro, andando a 90 km por hora, você dá aquela freada brusca e o que acontece? O seu corpo ele é arremessado para frente, ele é jogado. Parece que o banco empurra o seu corpo para frente, mesmo o carro estando parado. É por isso que quando você vê alguns acidentes aí, que a pessoa está sem cinto de segurança, ou o carro dela não tem aquele airbag, o que acontece? Quando ela está andando a velocidade constante, 90 km por hora, quando ela bate em outro veículo, quando ela colide com outro veículo, ou com outra parede, ou com um poste, ou com uma árvore, o que acontece? O corpo dela é lançado para fora do veículo. Mas por que isso acontece? Então, algumas pessoas, não só esse fenômeno eu estou falando assim porque talvez seja uma coisa mais do seu dia a dia, mas diversos outros fenômenos aconteciam e acontecem, e essas pessoas queriam entender por que isso acontecia. Porque o carro para na batida e a pessoa continua andando. Então, essas pessoas ficaram o tempo todo se perguntando por que isso acontecia, né? E foram usar a matemática, foram usar as ferramentas matemáticas para descrever, né, para o mundo em que a gente vive, essa situação, né? Ou melhor, então por que quando você está parado e o carro arranca, né? O carro é acelerado bruscamente, você é jogado para trás, parece que o carro está te empurrando, né? Porque o seu corpo tende a permanecer no movimento que ele estava, seja andando ou seja parado, né? Essa é a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. A inércia é uma lei que diz que o seu corpo ele tende a permanecer ou em movimento retilíneo uniforme, né? Ou em repouso, ou parado. Se você está parado, você quer ficar parado. Então, para você andar, você precisa imprimir uma força, gastar energia. E se você já está andando, você quer continuar em movimento. Para que você pare, é preciso uma força contrária ao sentido que você está fazendo. Então, hoje essas coisas são muito claras, né, para a gente. Ou melhor, porque quando você solta um objeto dessa altura, ele cai. Ele não sobe, ele não vai para os lados. Porque a aceleração da gravidade está puxando para o centro da Terra. Então, você que está me ouvindo e se interessa pela história da filosofia, né, matemática, física, você vai sempre se deparar com isso. Ou seja,
As coisas não aconteciam, as coisas já aconteciam, mas não eram normais. E o ser humano ele sempre teve, caraca, por que pega fogo em determinado material, não pega fogo em determinado material? Porque quando a água se mistura com alguma coisa, ou melhor, a água em contato com óleo não se mistura. Então essas coisas, a natureza já aconteciam na natureza e o homem ele sempre tentava se perguntar por que isso acontecia, né? Então esses homens que foram descobrindo essas coisas, eles usavam a matemática para solucionar esse problema. Então, na minha opinião, isso é matemática. Pintou um problema, né? Eu uso uma lei, uma expressão algébrica, né? Porque a gente está falando sobre isso, a introdução à álgebra, né? Uma expressão algébrica onde as variáveis elas podem variar, as incógnitas elas podem variar, podem assumir quaisquer valores, tá? E eu resolvo um problema para a sociedade, para a humanidade, seja ele um problema médico, seja ele um problema geográfico, histórico, biológico, um problema químico, um problema físico, um problema econômico, um problema social. A matemática, possivelmente, né, ela vai me dar uma expressão onde eu consiga entender aquilo que está acontecendo. Principalmente hoje em dia, com a tecnologia muito avançada do jeito que está, através dos gráficos, né? Então, para vocês, daqui a pouquinho, vocês vão ter mais contato com gráficos, né? E é muito importante que vocês, desde agora, saibam fazer essa interpretação gráfica das coisas, né? A matemática é o suporte. Acabamos de sair entre aspas, de uma pandemia, onde vocês viam o tempo todo, ou vocês ouviam, né, achatamento da curva. Mas que curva é essa? E o tempo todo lá na televisão, nos jornais, mostrava um gráfico para a gente, né? Um gráfico meio parabólico, um gráfico meio exponencial. O que é aquilo? Era a matemática falando, né? Ou seja, eram os médicos, né? A medicina geral, falando usando as ferramentas matemáticas para descrever, tá, o que estava acontecendo. Ou seja, os médicos eles tinham uma opinião e eles dizem assim, como a gente pode passar isso para os leigos, ou seja, para a população, né? Então eles usam a matemática como ferramenta para solucionar um problema, né? E aí começam a ser feitas pesquisas, né, para as vacinas, para testar a eficácia da vacina, né, a probabilidade dessa vacina, né, para ver se surte algum efeito ou não, beleza? Ou seja, observem aí que esses caras, eles usaram essas ferramentas matemáticas, né, para solucionar, para resolver determinados tipos de problemas, tá ok? Então, assim, é muito importante que você saiba fazer essa analogia. Então, assim, o livro, né, a autora, ela deixa isso bem claro. O seguinte, olha, eu vou aqui demonstrar para vocês o tempo todo, né, como vocês podem usar a matemática, tá? Então, olha só, a gente está bem distante do mundo que você pensa julgar se é matemática, né? Eu demonstrei aqui um problema que acontece no dia a dia e demonstrei um problema médico, né, um problema da medicina, que a gente pode usar a biologia, a química, a física e a matemática para solucionar um problema, né? Então, olha só, eu tenho um problema, o vírus está se expandindo, como eu vou explicar isso graficamente, né? E agora, detectei o vírus, né? Quantas pessoas estão infectadas, né? Qual a velocidade, qual é a taxa de transmissão desse vírus? Eu estou o tempo todo usando linguagem matemática. Agora eu vou fazer uma vacina, vou testar a eficácia, a probabilidade, né, dessa vacina surtir efeito, né? Se ela é benéfica, se ela não é, né? Ou, por exemplo, essa vacina tem eficácia de 90%. Gente, eu estou falando o quê? De um grupo de 100 pessoas, onde essa vacina foi aplicada, 90%, ou melhor, 90 pessoas tomaram das 100, essa vacina foi benéfica para 90 pessoas. Então, uma eficácia de 90% significa que 9 em 10 ou 90 em 100, essa vacina foi benéfica, tá? E aí, essa vacina vai ser patenteada, vai ser registrada, vai ser aprovada pelo órgão regulador para poder ser espalhada pela população e pode, eventualmente,
salvar muitas vidas, tá? Mas você nem se deu conta, né? Nem reparou que a matemática estava por trás dessas coisas. Então, assim, você deve começar, vocês estão ali no Ensino Fundamental 2 agora, nesse segmento, a fazer esse tipo de conexão, esse tipo de analogia. Cara, realmente, né? A matemática não é só eu ir para a sala de aula, copiar algo que eu detesto, decorar as fórmulas que eu detesto, que eu vou esquecer e vou aplicar nas provas, e eu nem sei aplicar aquilo nas provas, eu vou embora e já esqueci tudo. Pessoal, como eu falei, eu discordo disso, porque isso não é matemática. Matemática é eu sentar com os alunos, eu sentar com vocês e resolver um problema. Pessoal, vamos discutir por que você acha isso, por que você acha aquilo. Olha, eu como professor, falando para vocês, devo orientá-los, né? Devo mostrar os caminhos e vocês têm que seguir de modo independente, né? Eu devo transmitir aquilo que eu sei para vocês, dessas ferramentas para vocês desenvolverem raciocínios muito diferentes do meu, para vocês criarem programas, para vocês criarem aplicativos, para vocês solucionarem problemas, né? Para vocês resolverem problemas de surdos, de mudos, de deficientes físicos, né? Dos cadeirantes. Então, assim, a gente tem que usar essas ferramentas para solucionar esses problemas da vida real. Por quê? Não vai aparecer na tua frente aqui um mágico, uma lâmpada, não vai sair um mágico, um tapete voador e vai falar assim, ó, calcule o valor de X no triângulo. Não, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Desse modo, não. Pode acontecer que um problema de trigonometria que você fez na escola, você estudou um conceito trigonométrico, apareça no seu dia a dia, principalmente a parte lei dos senos, lei dos cossenos, beleza? A tangente de um ângulo, e aí você fala, caramba, eu estudei isso na escola. E você está ali com seu pai resolvendo esse problema, com a sua mãe, com a sua namorada, com a sua avó, com a sua tia, e você fala, caraca, eu estudei isso na escola, eu vou aplicar aqui. Isso sim, na minha opinião, é matemática, tá? Observe que é muito diferente de você entrar numa sala de aula e decorar fórmulas. Isso não é matemática, né? Por mais que algumas pessoas digam que isso é, isso não é. E você vai falar, Bruno, beleza, mas como eu posso aplicar isso ao mundo real, né? E, como a autora diz no livro, é muito difícil, porque é difícil explicar o óbvio, tá? Mas ela faz perguntas ali nos primeiros capítulos, onde ela mostra que você pode usar ou você já está usando a matemática sem saber, beleza? Então, assim, ela vai discorrendo, ela vai descrevendo ao longo dos capítulos como a matemática está. Em cada capítulo, do 1 ao 26º, principalmente nos finais, onde ela vai introduzir o cálculo para vocês, não se apavorem, porque isso é matéria de final de curso ou do curso superior, tá? É uma parte muito importante onde vocês conseguem derivar, integrar, calcular áreas, né? Principalmente quando for trabalhar com gráfico, de muitas funções, beleza? E como eu falei na aula passada, por mais que você pense, cara, eu vou ser cineasta, cara, eu vou ser influencer, cara, eu vou ser desenhista, cara, eu vou ser médico, cara, eu vou ser biólogo. De todas essas, você vai se deparar com o conceito matemático, seja ele razão e proporção, seja ele porcentagem, seja ele probabilidade. Então, assim, pelo amor de Deus, entenda a importância não só da leitura, assim, por exemplo, eu sou um cara, né, voltado mais para a área das ciências exatas, mas eu não posso descaracterizar o português, a literatura, a história, a geografia, a biologia. Eu sei que todas essas disciplinas são importantes, né? E se eu aprendo um pouco de cada um, eu me torno um ser humano melhor, né? Um ser humano mais concreto, mais responsável, né? Menos preconceituoso, né? A sua cabeça, o conhecimento, ele abre aí caminhos para você viver uma vida melhor, né? Imagina você só saber falar de uma coisa, né? Não, eu só sei falar de cinema e dane-se o resto, e é problema e é isso mesmo. Não, você fica uma pessoa fechada, uma pessoa assim, tem um comportamento muito difícil. Então assim, é importante eu, Bruno, saber da história? É importante saber geografia? É. Da matemática, a mesma coisa. Eu posso não ser bom nessas disciplinas, mas eu entendo que elas são importantes para mim, beleza? Então assim, você entrou na sala de aula, tá prestando atenção, às vezes não precisa nem copiar, cara, nem precisa copiar.
presta bem atenção, entenda o que está por trás daquilo que o professor está falando, entenda o que o professor está falando. Não entendeu? Levante a mão, pergunte, tire as suas dúvidas, pergunte ao seu colega, pergunte ao seu amigo da frente, beleza? Falar, brincar, distrair, jogar bola, isso daí vai acontecer, né? Vocês são jovens, né? Nós somos jovens, isso daí vai acontecer. Agora, o professor está lhe falando um conceito de probabilidade, né, de estatística, mergulhe naquele assunto. Não, caramba, isso é importante para isso, para aquilo. Poxa, eu posso criar tal programa, eu posso criar tal aplicativo, eu posso fazer uma empresa, eu posso ganhar dinheiro de alguma maneira, né, com esse conceito. E se não caber, beleza, fica ali na sua, respeita. Poxa, foi legal, essa matéria talvez eu não me dei muito bem, mas tranquilo, eu sei que ela é importante, né? É assim com a porcentagem, com a trigonometria, com as geometrias, né? Com a probabilidade, com cálculo de juros simples, de juros compostos. Imagina você que está me assistindo e fazer uma compra, né? E o vendedor falar, você obteve um desconto de tantos %, né? E você não sabe nem calcular, ou melhor, para um determinado produto encareceu aí 10%, você nem sabe calcular. Beleza? Então, todos esses assuntos matemáticos, e o livro trabalha bem isso, a autora foi muito feliz, né? É um livro ótimo, tá? Não tem esse caráter, você não vai abrir o livro e vai ver um monte de fórmula ali. Ela só vai mostrar para você que você está enganado se você tem essa visão de que matemática é fórmula, né? Alguns alunos ficam nessa de qual é a fórmula, qual é a fórmula, qual é a fórmula que eu uso para fazer isso, qual é a fórmula que eu uso para fazer aquilo, tá? Você decora isso, chega no dia da prova, solta aquilo lá, esquece que matemática existe. Óbvio que você vai ter aversão, né? Outro problema vai ser quando você chegar no final do curso e precisar estudar para o vestibular. Vai falar, caraca, matemática matemática é uma pedra no meu sapato. Óbvio, você ignorou matemática ao longo da sua vida toda, né? Você não é uma pessoa racional, lógica, e aí quando chegar no vestibular você ainda vai ser capaz de falar isso, que matemática é uma pedra no seu sapato. Aí fica estudando mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 anos para poder passar no vestibular, para poder passar no Enem, ou para fazer qualquer curso, ou qualquer concurso. Isso se você deseja seguir isso aí que é considerado normal pela sociedade, né? Então, assim, aprenda a levar, né, a leitura não somente desse livro, principalmente como a leitura dos livros do Mal Batarran, são de extrema importância para vocês verem a aplicabilidade, né, a beleza da matemática por trás desse conceito de sala de aula e professor e quadro, né, e forma. Esqueça isso, beleza? Pense sempre que a matemática ela é resolução de problemas do mundo real. Pô, você vai criar um aplicativo, pô, só de você pensar que você pretende criar um aplicativo para solucionar o problema, por exemplo, o Moovit é um aplicativo onde as pessoas elas minimizam o tempo, né? Antigamente você ia para o ponto, pô, nunca sabia a hora que o ônibus ia passar. Com esse aplicativo criado por alguém, né, com raciocínio lógico, através da tecnologia, com coordenadas cartesianas, né, você conseguiu otimizar o tempo. Então a pessoa hoje está no trabalho, está em casa, ela só vai para o ponto de ônibus quando ela abre o aplicativo e vê ali onde o ônibus está, né? O ônibus vai demorar 2 minutos, 1 hora, 50 minutos, 2 horas. Então isso otimiza o meu tempo, né? Hoje o tempo é muito corrido, o tempo é o mesmo para todo mundo, então a gente precisa otimizar o tempo, fazer mais coisas em menos tempo possível, né? E a tecnologia avançou graças ao suporte que a matemática, a física, a biologia, né, a química deram para ela, ok? Então assim, eu mostrei para vocês hoje que a matemática ela pode ser usada simplesmente, e outra coisa importante, a matemática ela é dividida em matemática pura e matemática aplicada, né? A matemática aplicada é a matemática que a gente usa no nosso dia a dia, que é um pouco abstrata. E a matemática pura é muito mais abstrata, né? Então, assim, as pessoas ficam se perguntando, né, por que a Terra gira em torno do Sol, né? Ou, antigamente, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, né? Então, olha só, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Através de algumas experiências, foi constatado, né, através de cálculos matemáticos, foi contratado que a Terra ela não está parada, ela não é imóvel, como se acreditava antigamente. Imagine se as pessoas que provaram que a Terra não está imóvel tivessem acreditado no que dizia antigamente.
Se acreditavam que a Terra estava no centro, né, dos planetas ao redor da Terra. Ou seja, depois de muito tempo, depois de muito esforço, muito estudo, muitos cálculos, né, tivemos aí a surpresa de que a Terra ela não está parada. A Terra gira em torno do Sol. E diversas outras coisas, para você que gosta aí, para você que também que não gosta, é importante, vale a pena a leitura de alguns casos, né? Vai ler sobre Leibniz, Newton, Einstein, diversos homens e mulheres aí que contribuíram para a humanidade usando a física, a biologia, a química, a matemática, né? E outras ciências e outras disciplinas. Então, assim, você não pode pensar que o seu português, a sua história, a sua geografia vai ficar na escola, depois a sua vida vai ser longe disso aí. Não, porque não vai, né? E se for, você vai ser uma pessoa assim meio que ignorante, né? No sentido de ser vazio, beleza? Então assim, quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, melhora aí você como pessoa de um modo geral, tá? Então assim, a leitura desse livro faz você entender que a matemática ela pode e deve ser usada para resolver os problemas, para caminhar lado a lado contigo aí durante a sua vida. E a autora deixa isso bem claro, porque a cada capítulo, a cada pergunta que ela faz a demonstração. Olha, você tem esse problema, você está usando a matemática para resolver esse problema. Beleza? Então, assim, é muito importante que você deixe isso de que a matemática é somente decorar a fórmula, né, e ficar ali na sala de aula. Tá ok? Vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, faço o apelo para você ler o livro aí, isso vai enriquecer o seu repertório e até a próxima.